Segunda-feira, 10 de novembro de 2025, primeiro dia da COP, 9 horas da manhã. Deixa eu dar uma informação para vocês aqui, que eu vi que algumas pessoas, elas se esquecem. Olha, a informação é o seguinte: o Lula, ele é presidente de uma república. Ele é presidente de uma república democrática. Então tem... You talking to me? You talking to me? You talking to me? Agora, tudo que fala de meio ambiente, tudo, o professor Rodolfo acha que tá falando dele. É só o professor Paulo começar a falar da COP e o professor Rodolfo acha que é com ele, é tudo com ele agora, né? Claro que não, ele tá falando do tipo de argumento, tá? Então você pode até entrar nesse tipo aristotélico, nessa categoria de pensamento, mas é claro que ele não tá falando com você. Well, then who the hell else are you talking? You talking to me? Well, I'm the only one here. Eu acho engraçado perceber que agora até os antigos aliados aí desse baixa audiência perceberam que ele é um burro, né? Que não entende nada, não entende de política, não entende de lei, não entende de democracia e só quer detonar todo mundo. Então isso aí tá claro pra todo mundo agora. A democracia, a república, e o Lula é presidente dessa democracia democrática, dessa república democrática. Então... Democrática, mas não é tão democrática assim. Basta ver que aqui em Altamira o primeiro, o segundo e o terceiro candidatos, os primeiros lugares nas últimas eleições para a prefeitura é direita. O que eu vejo é um domínio aí desse pensamento destruidor. Então, veja, hoje, atualmente, né, esta ideia é de que há o Congresso, há a Justiça. Pois é, né? Aí o pessoal fala, não, você tem que acompanhar a lei do marco temporal, desde onde ela começa, o trajeto dela, a luta de forças, para aí você entender por que o Lula preferiu não vetar a mineração nas terras indígenas. Não, eu gosto de ficar na natureza, eu não vou ficar acompanhando lei. Eu só vejo que é tudo parte de um grande esquemão de pilhagem do que sobra do planeta. Aí enquanto eu tô arrancando uns matos aqui, eu vou gravando uns vídeos. Agora, falar, não, Rodolfo, hoje você vai acordar e vai estudar a lei. Vai estudar o mecanismo da floresta para poder falar. Eu procurei o Haddad explicando e a Miriam Leitão, né? Leitão, porque o professor Paulo falou assim, não, Rodolfo, a Miriam Leitão já escreveu sobre o assunto. Aí eu vou ficar sentado aqui lendo artigo da Miriam Leitão, tem a Miriam Leitão falando aí. Dia a dia da economia, com Miriam Leitão. Jorge Pig, advogado aqui. Atenção, hein? Qualquer ofensa feita contra Miriam Leitão, eu vou processar, tá? Porque eu sei que nesse canal tem gente que tem racismo contra porco. Especismo de gente dizendo que vai fazer linguiça de mim.
Eu não me preocupo tanto com o professor Paulo Graudelli, não, apesar de que ele já falou coisas muito feias sobre a Miriam Leitão. Mas eu acho que nesse ponto eles estão mais de acordo. Minha preocupação é o baixa audiência. Muito bom dia para você, Miriam Leitão. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, Miriam. Cúpula dos líderes lá em Belém do Pará se iniciou. Os temas principais em discussão ali, formação do Fundo para as Florestas. Nós já havíamos comentado sobre isso aqui e houve uma adesão inicial, aquém de uma meta, mas uma adesão de alguns países. E agora haverá todo um trabalho de convencimento para que não só apoiem, mas principalmente aportem dinheiro. Tá bom, antes da Miriam Leitão, bora ver um pouquinho do ministro Haddad. Agora vamos acompanhar o ministro da Fazenda que está falando ao vivo lá na COP30. No meio de uma espécie de pagamento de serviços ambientais. Uma espécie de pagamento por serviços ambientais. Eu não consigo entender o que eles falam. Olha que eu já dei aula sobre serviços ambientais. Maneira como esse mecanismo vai funcionar, em termos muito simplificados. Então, termos simplificados é ótimo, mas não é simplificado. São termos incompreensíveis, né? Fala assim, quem for preservar vai ser compensado financeiramente. A floresta em pé vale mais que a floresta deitada. Tem o spread, isso aí eu já tô sacando. Agora, como que isso vai parar? Como que isso vai fazer com que essa turma aqui de Altamira, por exemplo, que adora destruir floresta, resolva não destruir, né? Por isso que o Estado de São Paulo soltou aquela reportagem recente falando, nossa, que a economia de Altamira está sendo redirecionada. Aí era preparando para enganar o povo para essa história que estão querendo fazer a gente engolir. É de que você não tem propriamente doação de partidos e empresas. Você tem um aporte de capital de investidores que vão ser remunerados por uma taxa básica. Esses recursos vão ser emprestados, vão financiar projetos que vão ser definidos pelo seu comitê. E a diferença de taxa de juros, o spread, né, entre o que você paga para o investidor e o que você cobra, né, do tomador, vai servir justamente de lastro para financiar o pagamento desses serviços ambientais. Eu não entendo. O professor Paulo, ele fez um livro todinho, acabou de lançar, mostrando como que a financiarização não dá conta dos problemas da modernidade. É esse aqui, ó. Capitalismo 4.0. Eu comprei no Kindle, mas tem nas livrarias também. Levei para a aldeia da última vez que eu fui e li de cabo a rabo, ou de rabo a cabo. Agora, esse mecanismo financeiro, me parece que há uma fé despropositada nele. Com uma série de detalhes que depois vão ser abordados aqui, que envolve uma série de compromissos dos 73 países que mantêm florestas tropicais, uma série de... Então, eu tô aqui no meio da galera que tem fazenda na floresta tropical e eu não vi ninguém falando em compromisso ou desmatar menos, muito pelo contrário. Aí, professor Rodolfo, sabe, às vezes parece que você é burro mesmo, porque olha só, ainda estão discutindo o mecanismo. Você acha que o pessoal aí de Altamira, desse fim de mundo que você mora, já ia estar discutindo os compromissos? Tem uma estrutura, esses processos, esses acordos internacionais. Vantagens para quem zera o desmatamento. Vai zerar muito asfaltando a BR, fazendo ferrogrão. Diminuição do aporte quando a pessoa não cumpre com esse requisito. É o que eu falei, a gente tá na laninha, tá? Tá super úmido aqui. Vamos supor que ano que vem ou no outro vem um ano extremamente seco. Aí queima tudo, aí corta o aporte para Altamira.
Aí pronto, acabou. Aí que eles tacam fogo nessa merda logo tudo, já puto de raiva. E um olhar muito atento para as comunidades locais que preservam o meio ambiente. Sabe o que essas comunidades precisam? Homologação de terras indígenas. Vai lá, tu não é chegado na Soninha? Fala, Sônia, bora assinar umas terras indígenas. Agora, sei lá, agora já começou a porra da COP, já não fizeram o que tinha que ser feito. Então toda a atenção voltada para a economia local, para a sustentabilidade, todo esse cuidado. Aí outro dia o professor Paulo reparou que o Lula não falou em desenvolvimento sustentável no discurso dele, aquele discurso que ele tava com aquela camisa azul bonita. Tá permeado no governo todo. E qualquer hora ele vai falar também. Vocês estão procurando esperança onde não tem, desculpa. Ano que vem vamos votar no Lula com certeza, mas achar que existe um Lula que entende a importância disso aqui. O Lula é um camaleão. Estou sendo ligeiro aqui porque muita gente vai falar e vai detalhar esses mecanismos. Tá, você, ouvinte do canal, eu tenho um pedido pra você, tá? Então, se você vê um vídeo de alguém detalhando esses mecanismos direitinho, assim, caprichado, me avisa, bota ali nos comentários, vamos analisar, vamos estudar. Mas eu dizia ainda essa semana que nós esperávamos, quer dizer, eu falava a título pessoal, não falava em nome do governo, mas que nós esperávamos no primeiro ano de lançamento da proposta, que é o ano da COP Brasil. Nós estamos assumindo a presidência da COP agora. E que nós vamos trabalhar para chegar a 10 bilhões de dólares até transferir a presidência para outro país. Mas eu acredito que talvez isso aconteça antes do previsto, porque nós tivemos aqui alguns anúncios já, outros que serão feitos nos próximos dias, mas ainda durante a COP, como é o caso da Alemanha, que diz que vai se engajar, mas esperará o dia de amanhã para anunciar o aporte até a FFF na reunião bilateral com o presidente Lula. Mas só do que foi anunciado aqui, Indonésia, Brasil, Noruega e França, nós já superamos 50% daquilo que nós imaginamos para o final do ano que vem. Lembrando que países como China, money, dinheiro, me gosta banana, me é brasileiro. A fala da Miriam Leitão é na mesma linha, a mesma coisa. Exatamente, Milton. Se você olhar o que aconteceu ontem, foi bom, foi auspicioso, mas não o suficiente. Mas também é um dia só. Né, foi lançado ontem oficialmente. Ele foi lançado com apoio de 53 países, mas só alguns anunciaram aportes. E a Noruega, normalmente é a Noruega que faz isso, bota a maior quantidade de dinheiro na mesa. No Fundo Amazônia é um fundo basicamente da Noruega, é ela que coloca mais dinheiro, a Alemanha coloca um pouco também. Então, é o seguinte, o Brasil vai botar 1 bilhão, a Noruega 3 bilhões, a Indonésia 1 bilhão, a França falou em 500 bilhões de euros, que são 557 milhões de dólares, e Portugal colocou uma quantia simbólica para os custos operacionais, mas foi considerado muito bom pelo fato de que não se esperava que Portugal colocasse dinheiro, principalmente nesse momento, porque ele até nem é dos 53 países que apoiaram inicialmente o fundo. Então, quanto isso é bom? 10 bilhões ao todo que tem lá, mas o governo está comemorando como se fosse 50% do total que se previa como meta. Só que inicialmente eles pensavam em 25 bilhões. Aí eles reduziram para 10 bilhões o objetivo. Então ficou como 5 bilhões ao todo, ficou 50%
do que se esperava. Mas se você pensar na meta inicialmente que eles tinham para esse período, na verdade só conseguiu atingir 22%. Então, vamos ver como é que ele fica, que ele se viabiliza. A Noruega também colocou dinheiro, mas colocou dinheiro no condicionado. Ela não quer ter mais de 20% do total do dinheiro. Vai ser um aporte inicial. Ela vai colocar ao longo do tempo. Depósito foi pensado vão garantir a existência do fundo do Banco Mundial. As forças sociais. Essas forças sociais são classistas, tem os ricos e tem os pobres. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, quando o sujeito começa com essa história de porque o Lula não fez isso, porque o Lula... Porque o Lula não fez o veto integral da lei do marco temporal. Fez aquilo. Porque o Lula não fez aquilo. Porque o Lula não vetou completamente a lei do desmonte do licenciamento ambiental. O Lula fez isso. Quando as pessoas começam com esse papo, eu tento aprofundar a conversa. Eu vejo em que nível que está a situação. E eu sou testemunha disso, né? Então vamos aprofundar a conversa. Como que esse mecanismo das florestas, esse mecanismo financeiro pode de fato ter impactos aqui no mundo real? Se é uma fala retórica ou se o sujeito realmente pensa isso. Olha, esse aí, Filomed, tem gente que tá moscando, porque a pessoa fala, eu tô inscrito no canal do Professor Paulo, então eu já vou receber o Filomed. Não, não é assim. Você tem que se inscrever lá mesmo, né? O YouTube tem essa dificuldade de transferência de inscritos e de audiência de um canal para o outro, mesmo os dois sendo da mesma pessoa, né? Então o que acontece? Lá no Filomed, o Professor Paulo tá além das entrevistas com o pessoal do mais alto nível, ele também está respondendo perguntas quase que diariamente, né? Então tem ali perguntas que o público manda. Então a minha é essa. Já estou mandando, a minha é essa. Como que um mecanismo financeiro poderia trazer resultados auspiciosos, para usar os termos da Miriam Leitão, né? Que a Miriam Leitão acredite nisso, tudo bem, né? Que a gente sabe que ela já está assim meio CPD. Que o Lula faz e acontece. Porque se o sujeito realmente pensa isso, é preciso trazê-lo, né, para aquela aula no tempo da ditadura chamada Educação Moral e Cívica e OSPB. Eu fiz isso aí, só que eu fiz lá no Colégio Veracruz, né? O professor Paulo, de vez em quando, ele passa com a Mariângela ali na frente do Veracruz e fala, ai meu Deus, olha aí, foi essa instituição que criou aquele baixa audiência. Que eram duas matérias postas pela ditadura, que todo mundo fala que é ideológica, mas até tinha a sua utilidade, porque ensinava para o aluno como é que funciona a república, como é que funciona a democracia. Ainda que a gente vivesse fora da democracia, se ensinava como é que era, né? Então, podia até ensinar de maneira torta, mas o sujeito começava a desconfiar que não se tratava de reizinhos, né? Não tem, gente, não tem, nesse nossa situação de vida complexa, alguém que fala é isso ou é aquilo. Tá, tudo bem. Eu acompanhei isso aí tudo, eu fiz essa OSPB, eu cantei o hino da bandeira na ditadura militar, quando eu morava em Brasília, ali bem no período do Figueiredo. E eu já, na época da Belém, a Transamazônica foi aberta no ano que eu nasci, né? A Belém Brasília já mostrava seus efeitos perversos. Eu acompanhei a destruição das cataratas do Iguaçu, das Sete Quedas, para fazer Itaipu. E eu tinha, ainda assim, passando de criança a adolescente, né?
não já adolescente, na época do surgimento do Lula, a esperança de que o Lula parasse essa destruição dessa coisa que eu já amava e não sabia que estava tão perto de um colapso, né? E o Lula sempre decepcionou, né? Quer dizer, decepcionou. Não é que assim, aquele radialista de ontem falou, está arrependido? Não, imagina arrependido. O outro era o Bolsonaro, como é que eu ia estar arrependido? Mas assim, é sempre uma decepção. Aí eu falei, não, agora Lula 3 vai voltar com a consciência ambiental da questão do colapso, tudo. E tá aí, ó, abrindo as terras indígenas para mineração, bota o Flávio Dino lá no STF, que fez um estrago danado lá no Maranhão, sabe, é tanta coisa. As coisas são negociadas dentro de interesses diversos e muitas vezes os resultados não agradam nem a quem tem poder maior dentro dos lobbies. Então, se as pessoas não caminham, né, pegar tal lei, como é que foi? Por onde ela foi? Quem que fez? Quem que não fez? No Congresso, quem que votou? Como é que chegou no Lula? Por que É isso que o tal do Lobo Preto que falou, não diga o meu nome na internet, que eu não autorizei, tava repetindo pra mim, tem que acompanhar a lei, não sei o que. Cara, tá tudo ferrado no Congresso. O licenciamento ambiental, o Fabiano Contarato, que era um cara que a gente achava que era melhorzinho, que botou em votação aquilo, tá tudo perdido ali. Não tem ninguém pelos indígenas, ninguém. Ah, não, tem a Duda Salabert. Tá, tudo bem. Tem um ou outro, né? A Sâmia, Glauber. Mas é muito pouco. Ele vetou, por que ele não vetou? Quer dizer, quando as pessoas não fazem o histórico, elas não conseguem entender o funcionamento da política. Eu aprendi isso, gente, porque como muito tempo eu fiquei como um filósofo que lidava com educação, né? Porque eu tenho a dupla formação, filosofia e educação, eu aprendi quando lidar com educação, seguir os trâmites legais. Então, o que acontece? O professor Paulo, ele conhece bem essa área da educação. E na área da educação, o Haddad e o Lula, eles são muito positivos. Na coisa da redução da desigualdade social, também eles trabalham dentro do possível, de uma forma virtuosa, né? Tem essa coisa aí da isenção do imposto de renda, que o professor sempre destaca como é importante, né? Pô, eu tenho emprego hoje em dia aqui na Universidade Federal, tô gravando aqui um vídeo para vocês, sentado aqui enquanto faço jardinagem na beira do Rio Xingu, da hidrelétrica de Belo Monte, porque o Haddad fez o Reúne, que expandiu as universidades. Então, a importância deles para a educação é incontestável. O problema é na área ambiental e é por isso... Porra, essas motos ficam passando. E é por isso que a gente tem esse contraste de visões de mundo. Porque existe um contraste muito grande entre as virtudes de Lula e Haddad na educação e as falhas na questão ambiental. Sabe, os economistas gostam de falar, vamos seguir o dinheiro. Se a gente seguir o dinheiro, a gente entende, né, os processos econômicos. Eu fiz isso na educação. Vamos seguir os trâmites legais. Como é que a lei surgiu? Qual grupo social a colocou no Congresso como projeto? Quem votou, quem não votou? Quais foram os lobbies que influenciaram os votos? Quando chegou no presidente, por que o presidente tomou a atitude que tomou? Então você começa a entender o funcionamento da República dentro da área de educação. Se você transferir isso para todas as áreas que você tem interesse, você caminha dentro de uma possibilidade de parar de falar besteira. Então o professor Paulo propõe um método, né? Pega a experiência que ele tem na questão da educação, né? O método que ele usou para avaliar o que é virtuoso ou não, o que é possível ou não, e transfere para as outras áreas de interesse. O problema é que a cultura e o ser humano não estão em colapso, enquanto que a Amazônia está em colapso. Então essa transferência, ela termina gerando problemas.
Eu escolhi o pior lugar para gravar vídeo. Aqui embaixo dessa ponte, as motos ficam passando. Olha, ó. Só que é aqui que eu tô fazendo a minha jardinagem do dia. Eu quero fazer um plantio de flores aqui embaixo da ponte. Agora, quando você não caminha, quando você fica, Lula vetou, Lula não vetou, Lula vetou, Lula não vetou, Lula fez, Lula não fez, Lula insiste, Lula não insiste. Aí quando você começa assim, o teu problema é grave. É claro que o problema do Rodolfo é grave. Ele é um bunda murcha, um pau mole. Esse cara é despolitizante. Eu não entro mais no chat dele. Eu parei até de assistir essa porcaria. Outro problema, uma deficiência cognitiva programada. Você foi programado para ser deficiente cognitivo. Pode ser, admito. Você não foi para a escola, não ensinaram isso que eu estou acabando de ensinar para você. Perseguir o objeto. Eu fui, mas eu me distraía. Eu lembro quando eu era pequeno, às vezes o pessoal saía pro recreio. Aí eu ficava lá brincando ali nos coisas, aí todo mundo voltava pra aula e eu não percebia que o pessoal voltou. Aí que eu me tocava, tava todo mundo já dando na aula, eu não conseguia entender o que estavam falando. Para ver quem que esbarrou nele, quem que o criou. Se é ecologia o teu assunto, então siga os trâmites pelas quais as leis aparecem. Ai, que preguiça. Siga o trâmite pelas quais as leis, se aparecem, funcionam ou não funcionam. Então, não adianta, gente, fazer de auê. Então, a COP tem uma série de coisas, gente, que assim aparece. Se você olha só com manchete de jornal, você fala assim, nossa, né? Então, mas o que é que está sendo discutido ali? Então, vamos aos detalhes para a gente entender o que é que está acontecendo. Você tem um fundo criado como proposta do governo brasileiro, proposta do governo Lula, um fundo, 53 países, para poder sustentar, digamos assim, os gastos de manter a manutenção da floresta e os gastos para a transição energética, que são duas coisas concomitantes. Você tem que segurar a floresta, tem que cuidar dela, Tá, vamos lá. Cuidar da floresta, na verdade, do ponto de vista das terras indígenas, é não deixar a mineração lá dentro, né? E para isso não precisa de dinheiro, né? Para isso precisava da sinalização política do Lula, né? É claro que tem outras coisas que precisam de dinheiro, né? E sobre qualquer outro, a transição energética. Eu não acredito em transição energética, professor. De jeito nenhum. O que eu vejo é mais destruição sobre as florestas, né? Então, falou em transição energética, eu já nem consigo, né? Porque eu tô vendo aqui, ó, eu tô aqui em cima da transição energética. Mas vamos ouvir o professor Paulo com muita atenção, porque é esse contraponto, né? Eu não acho que as pessoas vão aprender com o que eu falo. Talvez aprendam mais com o que o professor fala, mas no que eu faço contraponto, talvez fique até mais fácil de entender o que ele está falando. Dela significa cuidar das pessoas que estão lá também, né? E parar de fazer as emissões que prejudicam o clima como um todo acontecerem. Então, basicamente é isso. Então, muita gente vê que o governo deu um passo fundamental a hora que criou esse fundo. 53 países vão contribuir. A Noruega é o maior contribuinte, mas ela condicionou a contribuição dela, 50%
aos outros países. Quer dizer, ela vai contribuir, mas ela só vai aumentar a contribuição quando todos contribuírem. O que esse fundo vai fazer? Esse fundo vai ser um fundo parado, de dinheiro parado? Não, ele vai ser um fundo de ativos. Aí tem gente que diz, vai contribuir com a financiarização. Pera lá. Nós estamos trabalhando com um fundo que de início já é do âmbito do capitalismo financeiro. É um fundo. Ele vai ter que vender títulos. Ele vai ter que se capitalizar e fazer o dinheiro funcionar. Então ele vai ter que vender títulos. Ele vai ter que fornecer juros para quem comprou título. Agora, ele não vai fornecer um juros muito alto. Por quê? Porque ele não é um fundo de risco. Ele não vai vender títulos em cima de algo que é... Então, enquanto o professor Paulo vai falando, eu vou jardinando aqui um pouco, né? Mas tinha uma coisa que eu precisava falar. Em um mundo em que existe a financiarização, um mecanismo pensado com propósitos virtuosos, né? E eu entendo que o professor Paulo compreenda dessa forma, porque afinal são pessoas decentes que estão trabalhando nisso, né? A Marina, o Haddad e o Lula também, né? Nesse mundo que a financiarização é uma realidade, por que não discutir um mecanismo financeiro virtuoso? Beleza, o problema não é esse. O problema é que essa é a única discussão e coisas assim do mundo mais concreto que deveriam estar sendo discutidas, como por exemplo o desastre que é a pavimentação da BR-319, ou a construção da Ferrogrão, esses assuntos desapareceram. Agora só se fala desse fundo, né? Então, que é uma coisa que, assim, que tem impactos, assim, que ao meu ver, tão menores do que essas obras horríveis. E é isso que me revolta, entende? Arriscado. Não é arriscado. Não tem risco nenhum. Você vai depositar, vai pegar títulos e as coisas vão andando. Não tem não é um fundo daqueles que você, né, que os super ricos trabalham. Agora eu tô numa de não entender mesmo, tá? Aí imagina, tá? Vem um El Niño fortíssimo, 10% da Amazônia queima. Isso não é um risco para quem investiu nesse fundo que aposta na preservação da Amazônia? O super rico, ele compra títulos de fundos perigosos. Fundos que podem ruir a qualquer momento. Negócios... Sim, e num contexto de colapso climático, grandes extensões da floresta amazônica podem ruir a qualquer momento. Só para complementar, né? Porque não acho que os super ricos vão investir na preservação da Amazônia. Os que podem ruir a qualquer momento. Por exemplo, tem gente investindo na inteligência artificial bilhões, quaquilhões. É alto risco. Por que é alto risco? Porque os números mostram que não tem mercado para o desenvolvimento da inteligência artificial no grau que ela está pegando de dinheiro. Mas por que o cara investe? Porque o juro é muito alto. Então um pouquinho que ele fica nesses títulos, ele já ganha muito. Depois ele vende para outro. Entendeu? Então o fundo de alto risco é para gente muito rica. O fundo de baixo risco tem os ricos, tem as empresas, tem um monte de gente e tem até, né, pessoal de classe média alta que compram poucos títulos e não nós, porque não vamos comprar título nenhum. 50% da população brasileira não termina um mês. Então como é que vai comprar título? Eu tô nessa. Começo do ano eu falei, esse ano eu vou começar uma poupancinha. Consegui nem fechar, é muito gasto por aqui. Não consegue nem pôr na poupança, né? Então vamos lá. Esse fundo tem que ser um fundo financeiro. Claro, vai ser um fundo do quê? Né? Bom, agora o problema é que ao mesmo tempo que o governo deu este passo propondo o fundo, conseguiu a adesão, olha, 30 COPs para que possa ter um presidente que ficou mais velho e permaneceu em várias delas. E isso deu um ganho. Por quê? Porque esse presidente adquiriu a experiência de dizer, bom, já participei de tantas, tenho a experiência pessoal, não é uma experiência de equipes, é pessoal, e não tem outro jeito senão criar esse fundo.
Porque o Brasil não dá conta da proteção da Amazônia nem do desenvolvimento dela. Muito menos de questão de emissão. Bom, até aí, ótimo. O problema é que na mesma COP, o Lula bancou a ideia de que a Petrobras tem que prospectar, tem que fazer a prospecção de petróleo né? Em águas que a gente jamais esperaria que fosse investir ali. Tá, até aí beleza. É daqui pra frente que eu acho que o professor Paulo tá excessivamente otimista quanto ao Lula. Bem, então você tem o Lula que está começando a entender sobre os povos da floresta, está começando a entender que a palavra desenvolvimento sustentável não pode se aplicar aos povos da floresta, talvez esteja até começando a entender, né, que é importante muito mais ele pensar na Amazônia como santuário do que como desenvolvimento sustentável. Pode ser. Esse de um lado. E o outro Lula, que é o nordestino que veio para São Paulo. É esse Lula retirante aí que eu vejo dominando. O Lula ecologista tá muito fraquinho, se existe... Desenvolvimento. E pegou a leva ideológica do nacional desenvolvimentismo, que veio do JK, do Jango, entrou pela ditadura militar, ganhou... Isso, Lula da Transamazônica! Do staff do governo, né? Tá na cabeça do Beluso, que é o conselheiro do próprio Lula, em algumas circunstâncias. Ah, o Beluso. Já jantei muito com o Beluso, ali na casa do meu tio. E eu saquei bem qual que é a posição do Beluso em relação a essas coisas que me preocupam. Ele nem piada fazia. Meu tio não, meu tio zoava. Vai lá o Rodolfo pro meio dos índios. O Beluso só olhava. Então, esse Lula desenvolvimentista, ele não consegue entender a Petrobras como como uma coisa do passado. Ele só consegue entender a Petrobras como algo do futuro. Para a cabeça do Lula, esse segundo Lula, que também é o primeiro, o Brasil e a Petrobras são coisas que não podem se separar. Não tem o Brasil e a Petrobras. Tem o Brasil com o Petrobras. Não tendo Petrobras, não tem Brasil. Só que avisaram o Lula que esse pensamento dele é perigoso. Por quê? Porque o petróleo vai acabar. E porque é preciso fazer a transação energética, não porque o petróleo vai acabar, porque talvez, né, o mundo acabe por conta do petróleo não ter acabado, dadas as emissões. Então, na cabeça do Lula quem é que vai fazer a transição? Não tem ninguém melhor, e nisso ele tem razão, que a própria Petrobras. Isso se a transição fosse possível, né? Mas se ela não for possível e se a busca da transição só acelerar o colapso, a gente está em maus lençóis. Tem gente, eu vi o Gregório Duvier falando besteira sobre isso, né? A Petrobras que explora petróleo vai fazer a transição energética para a matriz energética que não é o petróleo. É isso! A piada do Gregório foi essa, né? Explorar petróleo para financiar a transição energética, que o Gregório acredita, aparentemente o professor Paulo também acredita. Só quem não acredita são os dumeristas aqui, com destaque para mim. E aí Gregório falou assim, explorar petróleo em nome da transição energética é como foder pela virgindade. Isso mesmo, Duvier, para de ser burro, é isso mesmo. Engraçado isso, porque o professor Paulo chama o Gregório Duvier de burro, agora o baixo audiência ele não chama, só porque é amigo. Os dois têm a mesma ideia. O Gregório, na verdade, o baixo audiência é até mais burro, porque nem na transição energética ele acredita. Então é claro que ele é burro. É muito burro.
tem a experiência com energia no Brasil é a Petrobras. É exatamente ela. É assim no mundo todo, assim também na Arábia Saudita. As transições energéticas foram feitas pelas grandes companhias petrolíferas, o que está caminhando na Arábia Saudita. É assim mesmo. Ali que está o know-how de lidar com a energia. Então o Lula, ele acha, né, e nisso ele tem razão, que a Petrobras tem que ter dinheiro para fazer essa transição. Ela tem que estar fazendo a prospecção, porque por enquanto o negócio dela é este. Então ele vai fazer a prospecção ali nas águas equatoriais que não pode fazer. Então qual é a solução que ele deu? Veja, olha que interessante. A solução que o Lula deu é a seguinte: vamos fazer um teste de investigação para ver se tem petróleo. Se tiver, aí a gente começa uma nova discussão de como explorar. E nós vamos pôr as fichas na mesa dizendo que a Petrobras sabe explorar sem fazer devastação. Olha aí, é o que eu sempre falei. Eu tô achando que eu tenho... No começo, quando eu comecei aqui no YouTube, eu tinha um diálogo bacana com o professor Paulo. Depois que o caldo azedou, ele começou a fazer insinuações horríveis, e aí a gente terminou se afastando. Mas eu acho que a gente tem mais a ver do que com esse baixa audiência aí desmonetizado. Ele não tá tão errado assim, ela sabe, né? Embora só a prospecção já seja uma devastação. E aí é que ela vai começar a explorar se houver a permissão na época depois de que tenha dito que há petróleo. Porque se não houver, acabou a conversa e volta para casa. O teste não deu certo. Aí você me diz, bom, mas o Lula vai querer apostar de tudo quanto é maneira de que vai tirar petróleo de lá. Esse é o truque. Por quê? Porque o dinheiro que vem para a Petrobras não é quando o petróleo sair de lá. O dinheiro que vem para a Petrobras é agora. Por quê? Porque quando a Petrobras anuncia que ela está fazendo testes num lugar, as ações crescem. Mais gente fala, epa, Petrobras não é uma empresa parada. É uma empresa em expansão, porque ela está fazendo ainda a prospecção de petróleo e visa a transição energética. Vamos comprar ações dessa empresa. Então você cacifa a empresa e antes mesmo que você descubra o petróleo, você já tem dinheiro para fazer, começar as investigações de transição energética. Aliás, já começaram, a Petrobras trabalha nisso, né? Eu já fui fazer aula na Universidade da Petrobras, no Rio de Janeiro, e sei como é que funciona, né? Tenho noção do que eles estão fazendo. Então é isso, gente. Na verdade, o Lula pode estar fazendo uma grande jogada. Pode acontecer de o teste dar errado, né? Mas até o teste dar errado, ou até o teste dar certo, e começar uma nova discussão para saber se vai fazer a prospecção mesmo, a Petrobras já se cacifou 3, 4 anos, né, dentro do mercado financeiro para receber compradores das suas ações. É isso que importa para ele. Então não há contradição, gente, entre você tentar explorar o petróleo com a Petrobras e ao mesmo tempo fomentar a transição energética pela Petrobras. O Gregório diz que há contradição, eu não. Eu digo que não há, porque o petróleo é a devastação e a transição energética é uma farsa que também é a devastação. Então, eu concordo que não há contradição, porque os dois são malignos. Aliás, além de não haver contradição, é só este caminho que tem. Então eu acho que, se não entender isso, gente... eu digo que não tem caminho nenhum, né? A única conversa que presta é o decrescimento e a preparação para um colapso mais ameno possível. E aí o pessoal fica puto comigo, começa a me xingar, começa a falar que eu sou
despolitizante, depressivo, que leva a não sei o que lá. O fato é que eu tô arrancando mato aqui, plantando árvore. Mas é verdade, eu não aguento ver nem mais o Foro de Teresina, não aguento ver mais nada. Eu tô numa situação assim de isolamento intelectual que eu acho que nada presta. Porque tem gente que acha, tem gente que não sabe da trajetória minha, né? Ou finge não saber, e acha que o Paulo é otimista. Eu não sou nem otimista nem pessimista, né? Não tenho a mente simplória, como quem pensa com pessimismo e otimismo. Ah, mas o Paulo gosta do Lula. Não, eu não tenho nenhum amor pelo Lula. Eu gosto de quando ele acerta. Quando ele acerta é ótimo. E acho que o Brasil tem sorte de ter ele como presidente, que ficou mais velho no cargo e acertou muita coisa. Tá aí, os Estados Unidos estão aí, ó, né? Ah, o país democrático é aquele que o presidente não pode ser reeleito. Só que tá todo mundo na rua, né, falando saudades do Obama. Né? Gozado isso, né? Bom, mas então, vamos lá. Até aí, sem problemas. Se vocês entenderam, tá aí. Né? Essa é a questão. Essa é a jogada que o Lula tá arquitetando. Não ele, né? Ele está arquitetando isso com o governo, isso daí tá conversado. Agora, tem um outro elemento. Este sim passa pelo Lula, embora passe também por aliados do Lula, poderosos, que não são aliados, são interesseiros, mas são muito poderosos. Está na mão do Lula a continuidade ou não continuidade do fomento com o nosso dinheiro às usinas elétricas baseadas no carvão. Ah, não tem? Você está pensando que isso aqui não é a Inglaterra do século XVIII? É a Inglaterra. Nós temos Aí muita gente comentou no vídeo do professor Paulo que as termoelétricas são a carvão mineral, né? E ele esclareceu, não. Tem essas da JBS aí, dos irmãos Wesley e Joesley, que já estão se instalando ali ao longo da BR-319. Essas aí é madeira mesmo, pra valer. Um monte de luzes acesas, um monte de geladeira funcionando, um monte de ar-condicionado funcionando, um monte de indústria funcionando na base de usina de carvão, queima de madeira. Você pensa que é coisa do passado? É coisa do passado, mas é presente. E eu não sei se vocês sabem, tem uma lei que previa para o término dessas usinas no Brasil 2027. O Congresso, através do Bolsonaro, da pressão do governo Bolsonaro, empurrou para mais tempo. E neste meio tempo, adivinha quem comprou algumas dessas usinas que estavam à míngua, com preço baixíssimo, porque ninguém vai comprar usina de carvão com todo mundo querendo fazer transição energética, né? Então foi um cara lá, espertão, e comprou a preço de banana. Ainda mais que a transição energética não rola. Agora, vai empurrar o governo para continuar subsidiando e ainda por cima alterar o prazo para o término delas. E quem que é? São aqueles meninos que todo mundo diz que os filhos do Temer parecem com eles. JBS, exatamente. O mesmo grupo que deu dinheiro para a campanha do Trump. O mesmo grupo que ajudou o Lula a negociar com o Trump agora e deu química. Um grupo, né, que já esteve na mira da polícia e que, vocês sabem, tem só um interesse. Lembra daqueles dinheiro que eles deram pro Aécio e acabou com a carreira do Aécio porque pegaram o cara entregando o dinheiro? Lembra? Então, eles só têm esse interesse. Então, são dois irmãos que tem negócio em tudo quanto é coisa, o frigorífico já nem é mais o lance, mas eles compraram usinas deste tipo.
A JBS comprou. Baratíssimo, ninguém quer essas usinas. Eles vão desativar as usinas para fazer outra coisa? Não, eles vão continuar fazendo com carvão. Eles querem ter energia ali. Em Santa Catarina eles compraram. Agora, veja, para eles continuarem com esse negócio, eles precisam continuar com o subsídio, porque tem. Eles precisam continuar com o aumento de prazo para o término dessas usinas que está rolando no Congresso. E o Lula tem poder de veto sobre essas circunstâncias. Está na mão dele. Isso está na mão dele. O problema é que também não está na mão dele. Porque, sendo a JBS, não vai ser fácil encontrar um meio termo. Porque vai ter que encontrar um meio termo. Vai ter que falar para a JBS, ó, vocês compraram muito barato. Usem o carvão, desmatem aí o quanto puder, mas parem. Uma hora vocês vão ter que parar. Porque cai quem quer, né? eu vou ter que, né? Aí a JBS vai falar assim, ah, mas não tão cedo quanto vocês queriam, né? Porque a gente precisa tirar um lucrinho disso que a gente comprou. Senão a gente fica nervoso e faz outro filho no Temer, hein? Eles, né? Entendeu? É, eles são, né? Eles encontravam com o Temer no, né? Lembra? Eles encontravam com o Temer, gravavam o Temer, quer dizer, eles são terríveis, não é, né? Eles estão em tudo quanto é canto, esses dois irmãos. São, né? E você viu o tipo que é, né? Você lembra a gravação deles falando sobre comer mulher casada, não comer mulher casada, lembra? A jornalista que era casada com um deles queria pedir divórcio, depois viu que não compensava. É um cancro aquilo ali, né? É um cancro. O Lula tem relação com essa gente e essa gente tem relação com o Lula. Não só com o Lula, com tudo quanto é governo. Quando eles não conseguem convencer, eles faz aquilo que fizeram com o Temer, né? Ora, então é gente poderosa e perigosa e tá em negócio ruim. Então, de fato, neste quesito das usinas de carvão, aí não tem jeito. Porque isso não justifica. A usina de carvão já não justifica mais. Mas, infelizmente, ganhou este aporte de um grupo poderoso. Então, aí vai ter uma disputa que a gente vai ter que ficar atento. E é só ficando atento e só perseguindo que a gente consegue entender e influenciar. Agora, ficar de fora, né? E falando manchetes, aí não dá. Aí não vai funcionar, não. Né? Aliás, né? Esses dias um amigo meu estava fazendo um pouco isso, né? Gritando contra o Lula, que é o Rodolfo Salme, que eu já pedi para vocês entrarem no canal dele e se assinarem o canal dele. Não, eu já falei que ninguém aqui vai entrar no meu canal, não. Assinar, tudo bem. Então, sou eu, né? Vamos ouvir. E ele tá falando umas outras coisas também que merecem resposta. Por exemplo, uma delas é, a Greta não veio pra COP, a COP é só um grande negócio, é uma farsa total. Não, a COP não é uma farsa total. A COP... Isso aí eu já falei no vídeo de ontem, né? Isso aí foi a manchete do Rafael. Farsa... Eu digo, se fosse uma farsa eu não estaria nem comprando passagem pra lá, né? Quer dizer, não é total por quê? Porque tem a turma do lado de fora, né? Eu soube que os dois caciques da aldeia Ucro estão indo pra lá. Alessandra Munduruku tá lá, Eliane Brum tá lá. Então não é uma farsa, né? Só que eu não acredito nesse fundo. Eu não acho que os problemas gerais vão ser abordados adequadamente. Eu não... Enfim. Não é uma reunião de militantes. É isso que o Rodolfo aqui não entendeu. A COP é uma reunião de lideranças de países. Então a Greta não tem que aparecer mesmo. Ela é uma militante. Ela tem que estar na parte crítica a esses governos. Eu vou como militante, né? Agora, a Greta não vai também porque é longe. Ela sabe que não compensa. É muito gás carbônico para pouco resultado. Mas talvez se ela tivesse aqui em Altamira, talvez ela fosse. Ela não tem que fazer parte de um governo. Ela tem que ser a voz crítica. E ela é a voz crítica. Por isso que ela não veio. Agora, se desse um cargo para ela em algum governo, talvez ela viesse.
Essa é uma reunião de cúpula, tá? O próprio Rodolfo está lá, mas não foi convidado. Tá lá com o pinico dele, visitando os índios dele, mas ele não foi convidado. É reunião de cúpula. As outras pessoas... Fui não. Se eu for, é demitido. Vão para lá, né? Para tentar fazer negócio, sim, claro. A transição energética é uma abertura de novos negócios. E a transição energética também é aparecimento de novos problemas. Tem muita gente que pensa que o fim do mundo é porque vai ter o degelo. Tem muita gente que pensa que o fim do mundo é porque vai ter arma nuclear. São pessoas bíblicas que ficam todo dia encontrando o fim do mundo. É o Zé do Apocalipse, lembra? Aquele personagem. Aqui, ó, eu tô arrancando capim aqui, ó, para matar os meus pecados, porque eu vejo sinais de que o mundo tá acabando. O problema, gente, é que nós tivemos perto de uma amostra de fim do mundo, pandemia, ficamos 2 anos trancados, só que no Brasil morreu 700 mil. Agora prendemos o filho da puta que matou os brasileiros, tá lá na Bolsonaro. Mas veja, aquilo podia não ter acabado. Aquilo podia ter ido. Então, agora o professor Paulo vai fazer duas comparações, assim, a coisa da Covid e da AIDS, para mostrar como algumas coisas que pareciam terríveis encontraram soluções. Mas ninguém nunca duvidou que fosse aparecer uma solução para a Covid. Já a questão climática não tem caminho apontado. Eu não acho que a Petrobras esteja fazendo alguma pesquisa sobre essa transição energética numa escala que vai nos livrar dos combustíveis fósseis. Eu vou tentar acelerar um pouquinho a fala do professor Paulo, porque eu queria que esse vídeo inteiro, que já está longuíssimo, não passasse de 1 hora, né? Ele está chegando nos 60 minutos. E aquilo não é uma consequência, um efeito, né, do modelo de capitalismo que nós temos no mundo? Sim, o modelo de capitalismo que transitou da Inglaterra para os Estados Unidos para a China, e deu no que deu, foi Wuhan. Então, maneiras do mundo terminar, fiquem certos que o que tem de escritor com exemplos reais para terminar, a epidemia da AIDS, por exemplo, durou 40 anos para a gente poder ter um certo controle sobre a AIDS. E podia ter sido uma epidemia. Podia ter sido muito maior, morreu um monte de gente. As pessoas acham que não precisa, né? Não é. O fim do mundo pode não ser espetacular, tá? O fim do mundo pode ser um grande evento que não ser espetacular. Pode ser um evento de longa duração, pode ser um dia. E pode não ter espetáculo nenhum, porque pode ser tão rápido que ninguém assista. Então, põe na tua cabeça que isso não é a questão. Essa não é a questão. A questão é saber que as pessoas que estão em cargos políticos de governantes, elas não estão querendo brincar, elas estão tentando fazer o que é melhor para os seus países e para a humanidade. Elas estão tentando. Mas elas estão tentando também se manter nos cargos que elas estão. E isso depende de como que elas negociam com as forças que são forças interessadas no curto prazo. Essa JBS, por exemplo, ela comprou uma usina de carvão. Claro que ela ia comprar, tá baratinho, ninguém quer investir em carvão, ela comprou. Agora ela vai ter que lutar para preservar o direito de explorar esta usina mais tempo do que o que ela pagou. Oh, meu Deus! E isto vai envolver o governo, e isto vai nos envolver. Agora, se ficar gritando, Greta não veio, aí é duro, hein? Aí é difícil. Bem, é isso. Daqui a pouco a gente volta.
Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.